Saudemos Nossa Senhora. Ela nos ajude a sermos bons ouvintes e bons praticantes da Palavra de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ó Maria concebida sem pecado. Tenha vontade de sentar-se por alguns instantes. Meus amados e amadas filhos e filhas de Deus, da Santa Igreja, com muita alegria que nós estamos nesta Santa Missa para nos encontrarmos com Deus. Cada Santa Missa deve ser um encontro pessoalíssimo da nossa alma com Jesus. O Papa Francisco insiste muito nisso, o Santo Padre, ele insiste muito nisso, que nós precisamos fazer a experiência da misericórdia de Deus. Deus é misericordioso. Não só isso, Deus é misericórdia. No Evangelho de hoje, no Evangelho de São Lucas, nós escutamos Jesus que se aproxima de Jerusalém. É aquela passagem em que Jesus, ao se aproximar de Jerusalém e ao avistar a cidade santa, ele chora sobre ela. Jesus chorou. Existe até um lugar lá onde Jesus avistou a cidade. Naquele lugar em que Jesus chorou, construíram depois uma igreja que chama-se Dominus Flevit, o Senhor chorou. Lembrando que Jesus chorou por ver Jerusalém. Mas por que Jesus chorou? Quantas vezes no Evangelho Jesus chora? Pouquíssimas vezes. Jesus chorou quando viu Jerusalém. Jesus chorou também quando soube, humanamente falando, que como Deus ele já sabia, que o seu amigo preferido, Lázaro, tinha morrido. Jesus chorou. Certamente no Calvário, na subida ao Calvário, Jesus deve ter chorado várias vezes também. Ao ver aquele povo ali que estava o crucificando, o maltratando, o desprezando, o condenando. Mas por que Deus chora? Por que Jesus chora? Primeiro devemos perguntar, por que nós homens choramos? Nós choramos quando ou estamos muito contentes, ou choramos de alegria, de emoção, não é assim? Ou então quando estamos muito tristes, quando estamos muito abatidos, quando alguma coisa nos traumatizou de tal maneira que nós choramos. É a expressão da nossa emoção, do nosso sofrimento. E por que Jesus chorou? Jesus chorou porque Ele nos ama. Jesus chora porque Ele tem um coração de Deus, mas tem um coração humano. Jesus nos compreende. De tal maneira, quando nós sofremos, nós podemos dizer para Jesus, para Deus: meu Deus, o Senhor é Deus, mas o Senhor também é homem, e o Senhor conhece o que é o sofrimento humano, o que é a dor. O Senhor experimentou o que é a dor, o Senhor experimentou o que é o sofrimento, o que é a angústia, o que é padecer. Então, no meio do sofrimento, minha gente, vamos nos lembrar de que Deus tem um coração humano também, que Deus nos conhece, até experimentalmente, né? E como Deus, Ele conhece tudo. Mas enquanto homem, Ele experimentou na sua própria carne, no seu próprio ser, o nosso padecimento, nossos limites, nossa fraqueza. Jesus, ao ver a cidade, ao se aproximar da cidade, Ele chora. Ele chora porque aqueles que estavam lá, não chora sobre a cidade material, né, que seria destruída depois de 40 anos.
lá por volta do ano 70, no ano 70, pela ocupação das tropas dos romanos sobre o imperador Tito, a cidade foi destruída. Jesus disse: não ficará pedra sobre pedra, e de fato essa profecia se cumpriu à letra. Mataram milhões de judeus, sitiaram a cidade e ali, como Jesus disse, apertaram-na por todos os lados, cercaram de trincheiras, a sitiaram. Essa profecia aconteceu ao pé da letra. Mas Jesus não chora só pela cidade material, que seria coisa muito material, muito fria. Jesus chora por causa das almas, das pessoas, e das pessoas que não o recebem, que não o aceitam como Deus, que não o aceitam, que não o querem na sua vida como seu Deus. Jesus chorou. Mas antes de Jesus chorar, interessante, Jesus ele se aproxima. Olha o que o Evangelho diz, ó. Naquele tempo, tendo Jesus chegado perto de Jerusalém, Jesus ele se aproximou. Uma outra tradução diz: aproximando-se de Jerusalém, Jesus a avistou, a viu e chorou. Primeira coisa, Deus está próximo de nós. Deus se aproxima de nós. O Papa Bento XVI, falando sobre esse aspecto de que Deus está próximo de nós, em 2009, ele diz assim: realmente Deus é próximo, Deus está próximo. Não é necessário uma expedição complicada para chegar a Ele, nem uma aventura espiritual ou material. Deus está próximo a nós pela fé e no teu coração. Bonito, né? Em italiano é tão forte. Realmente Dio è vicino. Realmente Deus está próximo de nós. Não vamos pensar que Deus está a milhões de anos-luz acima das nossas cabeças. Deus mora dentro de nós. Então queremos nos encontrar com Ele. Vamos fazer uma viagem mergulhando no nosso interior. Ali nós vamos encontrar a Deus que está próximo. São Paulo vem nos dizer também: Deus está próximo de vós. Como é que Deus está próximo de nós se nós não vemos, não sentimos muitas vezes? Aí que entra aquela palavrinha, fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Para homens e mulheres de fé, Deus não está longe. Nós não vemos a Deus com os olhos da carne, mas nós percebemos, nós então, entre aspas, vemos a Deus com os olhos da fé. Vemos a Deus no Santíssimo, na Eucaristia, vemos a Deus que nos perdoa, que nos oferece a sua misericórdia no sacramento da confissão, da reconciliação. Vemos a Deus no nosso próximo, a quem Deus nos convida a amá-lo. Vemos a Deus nas situações difíceis da vida. Deus nos visita com as consolações, com as desolações, ora com momentos de alegria, ora com momentos de tristeza, mas Deus sempre está próximo. Então a primeira palavrinha do Evangelho é essa: Deus se aproxima de nós. Só que Deus se aproxima para quê? Para nos amar. Deus quer também, na sua imensa felicidade e alegria, fazer com que nós participemos desta alegria dele, dessa felicidade. Deus não quer nenhum cristão triste. Quando nós estamos tristes, mau sinal. Por quê? Porque Deus está próximo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mesmo no meio do sofrimento, nós temos que estar com Deus. Semelhante a um furacão, né? Há uma lenda que diz, aqueles furacões imensos que acontecem lá nos Estados Unidos, aqueles tornados imensos, dizem que no coração, no olho do furacão, há tranquilidade e paz. Isso é uma lenda, né? Tudo gira em volta, aquela força imensa,
destruidora, leva até casas e carros para cima. Mas lá no centro, a tranquilidade. Bom, a vida do cristão deve ser assim. Embora um monte de coisas girem, mas nós estamos em paz, porque temos a presença de Deus. Isso é muito importante. Mas nosso Senhor chora, e é muito importante, gente. Vamos lembrar que nosso Senhor, talvez, quantas e quantas vezes nós fomos causa do choro, das lágrimas de Cristo. Quando nós o ofendemos, quando nós pecamos, nós estamos fazendo Jesus chorar. E se agora nós pudéssemos ver o rosto de Cristo, nós encontraríamos o rosto de Jesus de que maneira? Um rosto alegre para nós, sorridente para nós, contente? Ou nós encontraríamos o rosto de Cristo chorando? Vamos pensar, porque é na nossa vida, é com a nossa vida, é que nós fazemos Jesus ou se alegrar ou chorar. Façamos Jesus se alegrar. Ou pelo menos, se nós encontrarmos alguma lágrima no rosto de Cristo, vamos consolá-lo. Vamos dizer: Jesus, eu te ofendi tanto, eu quero melhorar. Eu quero começar uma vida nova. Eu quero enxugar as vossas lágrimas. Eu não quero ser como aqueles judeus que não aceitaram o Senhor. Eu quero aceitar o Senhor da minha vida. Com as minhas obras, eu quero dar o testemunho de que o Senhor me ama e que eu também vos amo. E a última palavrinha: Jesus entrou em Jerusalém, entrou no templo. O templo era o lugar da presença máxima de Deus entre os judeus. Na face da terra não havia lugar mais suntuoso, mais respeitoso, de maior temor e adoração do que o templo de Jerusalém, que tinha sido destruído, mas depois foi reconstruído novamente. E Jesus entrou em Jerusalém e viu ali não pessoas que estavam ali para adorar a Deus, mas estavam ali ganhando dinheiro, estavam fazendo comércio. Talvez se Jesus entrasse nessas igrejas, não é, evangélicas, tomara a Deus que nenhuma igreja católica aconteça isso, mas se Jesus entrasse também nas igrejas, nessas igrejas, entre aspas, que há por aí, quanto comércio, quanta lavagem de dinheiro, não é? Onde as pessoas vendem a cura, vendem, não é, os milagres. Cuidado, hein? Certamente nosso Senhor diz: fizestes da minha casa uma casa, um covil de ladrões. Na verdade, no fundo, nem é a casa de Deus, né? Mas, mais do que isso, esse aspecto material, qual é a casa de Deus? A casa de Deus somos nós. Nós é que somos o templo de Deus. E é preciso que nesse templo, nós valorizemos ao máximo a presença de Deus. A dignidade que nós portamos, que nós carregamos conosco, é a dignidade muito maior do que uma igreja. Porque Jesus está no sacrário aqui e Ele está bem cuidado. Nós fechamos as portas da igreja, nós trancamos, nós não deixamos as pessoas violarem o sacrário, o Santíssimo. Nós temos o maior cuidado para com o Santíssimo Sacramento, porque é Jesus. E qual é o cuidado que nós temos para com Jesus que mora dentro do nosso coração, da nossa alma? Consequência disso é a nossa fidelidade a Deus em não pecar. E não profanar o templo de Deus que somos nós, pelo pecado. Quando nós dizemos sim ao pecado, nós dizemos consequentemente um não a Deus. Nós expulsamos, se o pecado é grave, Deus do nosso coração, do nosso templo. Portanto, é muito importante que nós lembremos disso, de termos zelo pela casa de Deus. Não só pela igreja, não só deixando de arranhar os bancos novos aí, não é? Mas sobretudo, zelando pela presença de Deus dentro de nós. Nós somos portadores de Deus. Consequentemente, eu não vou fazer o pecado, eu vou resistir ao mal. Porque eu quero me manter na presença de Deus.
Consequentemente, eu vou zelar pelo outro também, porque zela quem ama, cuida quem ama. E se nós temos zelo pelo templo de Deus, por Deus, nós também vamos cuidar dos outros, nós vamos respeitar os outros, nós vamos ter caridade para com os outros, nós não vamos ser ocasião de pecado, causa de tropeço para os outros. Aí, por exemplo, nós chegamos consequentemente à modéstia. Quando uma pessoa, por exemplo, se veste de tal maneira, se porta, fala, age de tal maneira, que é ocasião de pecado para os outros, aquela pessoa não só expulsou a Deus do seu coração, mas está querendo expulsar a Deus também do outro. Então aí, justamente, a nossa convicção de que eu tenho que me portar bem, como um filho de Deus, como uma filha de Deus. Não é preciso que o padre talvez pare na porta da igreja e diga: você não pode entrar porque você está mal vestido. Porque a sua consciência bem formada e convicta de cristão vai te dizer: eu não posso me vestir assim. Essa roupa não é conveniente para mim que sou um filho, uma filha de Deus. Não é o padre que vai brigar. Porque às vezes o padre não vai estar na porta da igreja. Nem sempre você vai vir à igreja, você vai se comportar fora da sociedade também. E o padre não vai ficar com um binóculo olhando para você, não é? E dizendo: olha, você precisa melhorar. A sua consciência. Onde está a nossa consciência? Isso é muito importante. Formar as consciências, né? Convicção. Então, quando uma pessoa se veste mal, ela não tem convicção. Ainda não caiu a ficha, vamos dizer assim, de que ela é templo de Deus. Isso é muito importante. Então, meus amados irmãos, neste domingo, nesta Santa Missa, vamos pedir a Jesus que nós não o façamos chorar, que nós deixemos sempre, procuremos a nossa vida particular, pessoal, deixar nosso Senhor contente conosco. E sobretudo através do nosso amor a Ele, zelar pela casa de Deus, pelo templo de Deus que somos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.